Caros amigos, falamos sobre as perguntas circulares e agora, para finalizar essa série de episódios, nós vamos falar sobre as perguntas sistêmicas que se pautam nas constelações familiares sistematizadas pelo Bert Hellinger. E por que eu acabei selecionando terminar esses episódios com essas perguntas sistêmicas? Porque foram perguntas que, quando eu tomei contato e tomei conhecimento, comecei a utilizar na minha prática profissional, principalmente na mediação, e eu percebi que elas tinham uma potência incrível. E uma das coisas que eu percebia é que as mediações acabavam se tornando muito mais eficientes, inclusive na gestão do tempo. E aí eu me interessei por estudar mais esse tema, e por isso eu queria aqui brindar vocês nesse final com esse presente, que são essas perguntas pautadas nas constelações familiares. O que o Bert Hellinger acabou descobrindo a partir de um estudo da fenomenologia, de como as pessoas se relacionavam, que ele chama de ciência da vida, ciência dos relacionamentos? Ele percebeu que em todas as relações estavam presentes o que ele chamava de ordens do amor. E essas ordens do amor tinham tem três perspectivas. A primeira tem relação com a ordem no sentido de precedência, de hierarquia. E essas ordens, elas exprimem que em todos os sistemas, todos têm o seu lugar. E é um lugar que é só seu. Não adianta outra pessoa querer ocupar o seu lugar, que isso de alguma forma não vai funcionar e o sistema vai ficar desconfortável. Então, essas ordens de precedência, de hierarquia, elas exprimem que cada um tem o seu lugar dentro do sistema. Depois tem uma segunda ordem, que é a do pertencimento. Então, todos que fazem parte de um sistema têm o mesmo direito de pertencer a esse sistema. E quando há movimentos de exclusão, isso gera um desconforto e, de alguma forma, esse sistema vai ficar confuso. E a terceira tem a ver com o equilíbrio entre o tomar e o dar. Então, todas as relações buscam o equilíbrio por meio da troca. E esse equilíbrio tem a ver com o tomar, aquilo que eu recebo do outro de forma ativa, e tem a ver com aquilo que eu entrego para o outro. E aí as relações vão, com o tempo, se equilibrando. Então, com base nessas ordens do amor que o Bert Hellinger sistematizou, é possível perceber que informações que muitas vezes não estavam claras, não eram conscientes, e às vezes estavam até num nível de inconsciência profundo, elas acabam vindo à tona, e isso faz com que se perceba com mais clareza quais são as questões essenciais da questão que é colocada, né? Quais são os pontos essenciais da questão que é colocada, ou se você estiver numa mediação, quais são as questões essenciais daquele conflito ou daquele problema que você quer ver resolvido. Então, para mim, essas perguntas são realmente transformadoras. Então, quando eu faço perguntas sobre a ordem, lembra, todos têm o seu lugar no sistema, um lugar que é só seu, e essa ordem ela se forma por hierarquia, por precedência. Então, eu posso ter, por exemplo, numa família, numa empresa, numa organização, as ordens acontecendo, e às vezes até em paralelo. Então, se você for trabalhar numa empresa familiar, você vai ter a ordem da família, a ordem da empresa, e essas duas ordens que se sobrepõem. Por isso que as empresas familiares têm tanto conflito. Então, aqui, o que acontece? Eu vou perguntar quem chegou primeiro, quem é o mais importante, quem manda naquela empresa, quem é o patriarca da família, quem contribuiu mais para fundar aquela empresa. Esse mais pode ser quem teve a ideia do produto ou do serviço, pode ser quem aportou mais capital ou quem trabalhou mais especificamente, né?
Eu posso perguntar se todos estão satisfeitos com o seu lugar. Aí eu consigo perceber se tem alguém fora de ordem. Eu posso perguntar, né, quem manda naquela empresa. Quem se sente maior do que o pai ou do que a mãe. Então, aqui eu consigo enxergar essas diferentes ordens de precedência que podem atuar concomitantemente. Quando eu olho para as questões relacionadas ao pertencimento, eu vou olhar quem faz parte, quem não faz parte. Quem está fazendo parte e quem não está fazendo parte, mesmo tendo o direito a pertencer. Então, da mesma forma, ela vai se aplicar a famílias, empresas, enfim. E, então, aqui o que eu tenho que perguntar? Quem está envolvido na situação? Quem vai participar, por exemplo, da mediação? Alguém deveria estar e não foi incluído? Alguém está olhando para outro lugar? Porque se eu estou olhando para outro lugar e não estou olhando para esse lugar onde está o foco, eu posso também me sentir pertencente a outro lugar e não a esse, ou eu posso me sentir excluído. Quem ou o que não foi considerado naquela questão ou que está sendo excluído? Quem deveria ser convidado para essa conversa e não foi? Então aqui eu vou sempre buscar informações sobre alguém que não está ou algo que não está, porque pode não ser uma pessoa, pode ser um elemento. Então, o que deveria fazer parte não está fazendo parte. E, por fim, as perguntas que estão relacionadas com esse equilíbrio das relações. Então, segundo o Bert Hellinger, todas as relações acontecem por meio das trocas. Eu tomo algo e entrego algo, tomo algo e entrego algo, e assim as relações vão se equilibrando. Salvo nas relações dos pais com os filhos, em que os pais entregam a vida para os filhos, que é algo tão grande que é difícil de retribuir, impossível de retribuir, então os filhos retribuem esse equilíbrio cuidando da própria vida. E nas demais relações, você está sempre nesse equilíbrio dinâmico. Então aqui, como é que eu busco esses equilíbrios? Eu posso perguntar, o que esse conflito está equilibrando nesse caso? Ou então, os colaboradores dessa empresa se sentem reconhecidos? É uma forma de entender esse equilíbrio. Qual filho foi mais beneficiado com a herança? Ou você sente que faz mais pela família ou mais pela empresa do que você recebe dela? Esse acordo está justo para você? Olha, são todas formas de você encontrar esse equilíbrio. Então, queria aqui para fechar, perguntas sistêmicas baseadas na constelação familiar do Bert Hellinger, nas ordens do amor. Essas perguntas são perguntas muito interessantes quando se percebe que a questão que está sendo colocada e que gostaria de se obter mais informação por meio das perguntas tem a ver com os sistemas em que essas pessoas estão inseridas. E elas costumam funcionar para dissolver esses obstáculos que às vezes as pessoas não têm consciência do que está acontecendo, e com essas respostas passam a ter essa consciência e conseguem então lidar melhor com as situações. Muito bem, então depois de todas essas perguntas e classificações que nós vimos até aqui, eu gostaria de concluir aqui com algumas considerações finais, recomendando que cada um de vocês que está aqui assistindo esses episódios passem a prestar atenção sobre a forma como vocês formulam as perguntas e experimentar no seu dia a dia, seja na família, seja no lugar onde você trabalha, seja nos lugares onde você frequenta, começar a formular perguntas de forma mais consciente, formular uma pergunta já imaginando qual é o possível resultado, pelo menos em termos de formulação, que você espera ver com essa pergunta. E começar a checar se isso funciona, se não funciona, quais as perguntas que você percebe que você consegue formular melhor, e começar a buscar classificar de alguma forma essas perguntas, não para que você se sinta amarrado a isso, não para que você entenda que você tenha que ter uma forma rígida de perguntar. Não, é simplesmente para que você possa
aperfeiçoar a sua forma de perguntar e obter mais eficiência e melhores resultados a partir dessa pergunta certa. Quando você faz uma pergunta certa e obtém a resposta que você precisa obter em termos de informação, costuma funcionar melhor o que você tiver no momento pretendendo. Então, essa é a ideia. A pergunta formulada da forma adequada, ela pode realmente mudar a sua vida, enfim, mudar o mundo, né? E algo que eu gostaria de deixar aqui no final é que é muito mais importante do que formular uma pergunta é escutar a resposta. Porque eu vejo também, às vezes, as pessoas muito preocupadas em como perguntar e sem nenhuma paciência para escutar a resposta. Então, mais importante do que perguntar é ouvir as pessoas e ouvir as respostas que nós mesmos pedimos às pessoas. Só para algo aqui como um arremate final, eu gostaria aqui de te deixar com uma pergunta para que você possa refletir. O que é que você tem perguntado a você mesmo nos últimos tempos? Muito obrigada e nos encontramos aí em outra oportunidade.